E aí, valiosos, eu sou o Copati e aqui nós falamos sobre cristianismo. E aí, valiosos, eu sou Gerciane Alves e aqui nós falamos sobre empreendedorismo. E aí, valiosos, eu sou o Guilherme e aqui nós falamos sobre música. Esse é o podcast da Cash Jam e essa Top. é a nossa equipe. É nóis, Não é não, melhor de Guilherme? Londrina. É isso aí, Tá faltando gente. uma pessoa, né, que está atrás É, das tá câmeras. atrás das câmeras lá. Vanessa tá ali comandando. Isso aí. Esse Começando. aí. Pode Por falar, favor. cara. Vocês vão ficar brigando? É, fica Deixa eu brigando. tirar a mamãe mandou pra ver quem Deixa a fala. G começar, vai. Isso, G, primeiras começa e damas, vai lá. apresenta o projeto. Gente, esse podcast já é sonho nosso, já tem um tempo. Na verdade, foi Deus que colocou no coração do Sr. Felipe Copati. Primeiramente, essa ideia de fazer um podcast, mas por motivos que a gente acredita que seja de Deus, até então não tinha dado certo. Parcerias não deram certo, fazer sozinha não deu certo, e a gente resolveu buscar aqui pelo Guilherme, pela Vanessa, e as coisas começaram a andar. Então, hoje nós estamos lançando o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro áudio, né? E vamos falar sobre tudo isso que a gente falou, mas o principal mesmo é realmente a gente mostrar, eu me perdi no que eu ia falar, mas enfim, que você é valioso para o reino. Esse é o nosso principal objetivo. Na E realidade... peraí, deixa eu só explicar uma coisa também, né? Que eles estão tudo bonitinho, eu tô aqui com a perna sentada em cima da perna, mas é porque Tá em casa. eu não consigo encostar no chão da poltrona aqui, entendeu? Então eu estou assim, toda confortável aqui mais do que eles, porque eles são grandes e eles põem o pé no chão, eu não consigo encostar. Então tô à vontade aqui que eu tô em casa, só pra ficar bem claro, Exatamente. tá? E respeita. Inveja, né? É só pra dizer que tá bagunçado, Eu mas tenho tem inveja porque eu não gerência. sei dobrar, eu sou gordo, Ah, cara. não consegue, né, mano? Então eu tenho que ficar com a perna aberta. Eu não assim. conseguia até esses dias, mas meu joelho tá bom agora. Fez cirurgia. Sim, tô zerado. Na verdade, é uma reunião de pessoas De ferradas, ferradas. Pois é, né? mas que foram renascidas. Isso, precisa- Amém. isso aí. Rapaz, o que a G falou é bem interessante. É um projeto que nasceu no meu coração há pelo menos 1 ano e meio. Primeiro no coração de Deus, foi o que o Gui falou, foi bem isso, assim. E que ele passou pra gente administrar. Essa é a grande verdade da história. Porque você imagina, Gui, imagina Deus aparecendo na sua frente e falando diretamente com você. É assim que eu me sinto quando eu tô aqui sentado e quando eu sentei com vocês e a gente decidiu tirar esse projeto do papel e aqui a gente está realizando a gravação, né? Foram dias de testes, mas a gente finalmente chegou a uma lapidação Sim. ideal para a Massa. gente poder Massa iniciar, demais, né, Gui? E é o que a gente conversou né? Eu acho que se Deus estivesse na Terra, assim, andando com a gente hoje, Jesus, né? Ele faria um podcast, sabe? Ele teria um podcast. O Fábio está ali do outro lado, na outra sala ali. E ele sempre fala que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele tomaria uma coca. Então ele tomaria uma coca e com certeza, mano, ele teria um podcast também. É por isso que você tá com a Coca-Cola na mão? Paga nós. Na verdade, já tá quase um café quase um dentro café, dessa tá garrafa quente aí já. de Rapaz, quente meu que tá. sonho é ser patrocinado pela Coca-Cola. Ah, Mas eu fiquei sabendo que ela dificilmente patrocina alguém, né? é verdade. Você já viu Quem isso? pode, Verdade, pode, nunca vi. né? Bom, o canal são 3 pilares, cara. Cristianismo é o principal dele. A gente, no início, até cogitou, tava meio nebuloso, assim, na mente, né, desse projeto. Entender se era cristianismo ou é um canal gospel. Então é um canal gospel, É. né? Exatamente. Essa é a verdade. Mas chegou no início, cara, pra você ver a questão, cara, a gente vai focar nisso, não, vamos receber quem a gente quiser e tal. E aí foi a primeira experiência envolvendo o canal que eu tive com Deus, cara. Tava assistindo um filme aleatório, que filme que era, Gatinha? Sei lá, Vingadores. Que a gente Não, já assistiu era um assim rolê umas do pirata, não era? 15 mil vezes. Pirata? Filme de pirata? Você comentou pra mim que era um filme de pirata, Ah, o mano. Não, Cash não, Jam o nome- era do Ah, pirata, tá, achei que você ia entendeu? falar do nome. Não, Não. ainda não. Não, do nome a gente chega aí, deixa, Ah, segura tá. aí. Foi agora, recentemente, falando a experiência com Deus que eu tive em relação ao podcast, cara.
que a gente tava assistindo alguma coisa e eu, cara, senti Provavelmente era Vingadores. A gente assiste toda semana, Ultimato. Eu adoro, né, cara? E aí eu senti muito forte dentro do meu coração, cara, em falar pra vocês isso, que o projeto, ele não é meu, não é da G, não é da Vanessa, não é teu. O projeto, ele é de Deus. Sim. E Deus passou pra gente administrar. Então, quando a gente faz um negócio onde a gente é o carrinho de Deus e ele tá no controle, a gente precisa fazer com muita excelência. Então, aí surgiu o grande temor de fazer esse podcast acontecer de forma real, mas principalmente a certeza de que isso aqui faz parte de um propósito. Exatamente. Então, essa foi a grande experiência, cara. Chorei um monte e toda vez que Deus fala comigo, Você chora bastante, a né, perna mano? Chora. treme. Chora pra caramba. Chorão, né, cara? Chora. Caramba. Eu sou você chorão, cara. Eu sou meio bundão pras coisas. Né? Cara, eu choro com vitória. Eu não choro com derrota, cara. Eu não sou um cara que eu me entristeço com derrota. Que bom. Sabe? Eu fico triste, mas a gente Toca o barco. batalha. Vai embora. Agora, quando vence, quando é um negócio que, putz, cara... Consegui. Ou conseguiram... Aham. Nossa, cara, eu choro assistindo o Luciano Huck. Sabe, sabe fazendo casa lá, Lata Velha. Lata velha? Tipo, o cara Massa. reformou o carro lá com tijolo. Você lembra daquele? Você lembra desse É massa que carro? os caras têm que fazer mó zoeira ainda, né, mano? E aí veio... E é engraçado que esse podcast, pra quem não sabe, a Cast Jam era uma agência de marketing. Né? E o nome surgiu, eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito fissurado em dar nome para empresa, para marca. Tanto que no podcast que a gente gravou com o Will, que logo vai estar disponível aí, né? A gente chegou até a comentar em off que o nome surgiu numa conversa comigo e com ele que a gente alterou o nome do cara, Sim. né? E aí eu dei o nome de outra empresa, que o cara fez marca de helicóptero e foi, né? Então, várias coisas, eu sempre gostei muito de nome. E aí eu tava assistindo uma série na Netflix chamada Black Sails, que é uma série de piratas. E aí teve uma hora que o cara falou, cara, cadê minha Cash Jam? Só que Cash Jam, que ele tava se referindo, era cash, dinheiro e gems de gemas, pérolas. Né? Cadê meu dinheiro em pérola? Então, era um baú de tesouro e tal. Eu adorei esse nome, cara. Cash Jam, já peguei e anotei. Só que eu anotei assim, com J. Pela minha cabeça, era um mix de dinheiro. Né? Só que esse nome hoje tem muito sentido, cara. Porque a gente vai falar de empreendedorismo, de música e cristianismo, cara. A gente vai fazer uma jam de valor. Sim. Então, o cash hoje representa valores, princípios. Então, para ficar bem claro, é um nome que é um nome só. Só para falar que tem um nome. Porque o foco disso aqui vai ser sempre trazer um pouco das experiências com Deus. Vai ser um canal totalmente para edificar, para você aprender alguma coisa a respeito de transformação em Cristo, que é um negócio real, existe de verdade. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo aqui. E vai acontecer com você. E aqui a gente vai trazer muita gente do gospel, mas também pessoas desconhecidas, mas que têm um testemunho violento, gigantesco, grandioso em relação à experiência com Deus. Nosso objetivo realmente é passar mensagens para edificar, né, a vida das pessoas. Realmente fazer com que, através de experiências, as minhas experiências, de qualquer um dos nossos convidados, as pessoas possam entender, não só quem é crente, quem crê, quem não crê, mas por meio das experiências dos outros, entender o poder de Deus, ver o que Ele pode fazer. E é legal porque, falando a respeito disso, tipo, a Bíblia diz mesmo que a gente deve ir e pregar o evangelho a toda criatura. Sim. E por que não usar a tecnologia, os meios de comunicação que a gente tem hoje para fazer essa mensagem chegar mais longe, sabe? Eu acredito que
esse ídio deve começar dentro da sua própria casa, com sua família que não é convertida, com seu vizinho, no seu condomínio, não é? É lindo a pessoa sair do Brasil, por exemplo, e ir lá para a África do Sul para evangelizar, mas como que está a casa dela nesse sentido? E a gente também, eu acredito que as tecnologias hoje têm nos ajudado em relação a isso. Então, o nosso ID talvez esteja começando aqui também, sabe? Através do podcast, através do áudio, através do vídeo, que outras pessoas possam conhecer e saber realmente quem é Jesus. Massa demais. E, cara, vamos lá. Quem é Felipe Copati, mano? Explica pra galera aí. Cara, essa pergunta eu fiz pra G esses dias. E é muito estranho falar Felipe Copati, mano. Eu não consigo. Né, cara? O Felipe não me entra na mente, mano. Você acredita que quando eu conheci ele, eu chamava ele de Copati? Hoje é estranho eu chamar ele de Copati, é Felipe pra mim. É gordinho. Pra quem é gordinho. Ô, Nenê, pra quem não sabe, nós somos casados aqui, tá, gente? Então, em casa ou em qualquer outro lugar. Marcando território com medo de perder. Para as pessoas, tem muita gente que não sabe que o nome dele é Felipe, que só conhece por Copati. Então eu tenho que fazer um esforço danado, independente do lugar onde dependendo, na verdade, do lugar em que eu esteja, para chamar ele de Copati, para as pessoas saberem que eu estou me referindo a ele, entendeu? Mas não consigo chamar de Copati, meu já é o contrário. Legal, cara. Ô Gui, essa pergunta é uma pergunta capciosa, né, cara? Capcioso significa que é uma pergunta enganadora, né? Porque a gente sempre tende a falar aquilo que a gente acha que as pessoas enxergam da gente. Sim. Então, dificilmente você consegue fazer uma leitura ideal sua, real daquilo que você é. Mas, cara, eu posso falar do que eu era e do que hoje eu me vejo. Uhum. Então, hoje eu me vejo um cara extremamente vitorioso perto do que eu era. Eu era uma pessoa extremamente rancorosa, brava, irritada, sabe? Eu nunca parti pra agressão, cara, mas de desejar mal. Eu tenho até umas histórias aí. Que, cara, de verdade, cara, eu já falei assim, tomar esse som queime. Caramba. Caiu um raio e queimou o som. Caramba. A palavra tem poder. Pesado, velho. Verdade, cara. E eu me arrependi. Fiquei muito mal, cara. Você queimou o som do cara, mano. Sei lá, se foi eu. Tá louco. E ali eu entendi, cara, a importância disso. E isso é um negócio muito recente, né, cara? Foi uma live de um cara aí que foi fazer uma live numa fazenda, lá em Oiorerê, lá. Não vamos entrar em detalhes, porque já vai afunilando demais, né? Caramba. Dar nome aos bois nesse momento acho que não é tão legal, não. Pô, mano, recente mesmo, cara. Recente, né? Você vê, cara, que Cristo vai transformando a gente aos poucos, né, cara? E ali, putz, cara, eu fiquei muito mal, cara. Você não tá ligado? Eu fiquei muito mal, cara. E os caras... O Will viu. Aí o Will falou, viu, cara? Viu? Mano. Viu o que você Verdade, fez? cara. Então, assim, eu era uma pessoa... Hoje eu luto contra isso muito facilmente. Em relação a pensar mal dos outros. Eu já consigo lidar com isso e entender, cara, que eu preciso... Porque depois disso também eu tive uma experiência muito forte com Deus, que eu ouvi Deus, eu ouvi a voz de Deus, cara. Isso aí é uma coisa muito, muito maluca, assim, que é uma voz que sai do coração, não é ouvido, não é sua voz, é uma voz diferente. Então, assim, como eu tenho certeza? Foi uma situação onde eu estava num ambiente, a gente foi gravar um clipe, eu pedi para Deus, Pai, se não é da sua vontade, me tira daqui, mas se for, que flua. É assim que a minha relação com Deus em tudo. E aí, cara, eu tava com aquela necessidade de aprovação. Eu olhava os caras e será que essa galera vai achar de mim? Tal, enfim. Eu fiz a oração, falei, agora seja o que Deus quiser. Chamei a galera e tal, falei, ó, vamos dar o nosso melhor, vamos cuidar e vamos arregaçar no vídeo pra ficar tudo massa. Cara, e fluiu. Em meia hora a gente gravou o clipe. Nisso o Will chegou e falou, pô, Copati, pô, muito massa, hein, cara? Se não tivesse você aqui, nada disso tinha acontecido. Aí o Will elogiando alguém. Assim? Falei, amém, cara. Obrigado.
Saí, aí chegou um outro cara e falou assim, Copati, você sabe que você tem luz quando você trabalha. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você é cristão, né? Ele falou, sou. Falei, então você sabe o que é essa luz. Beleza, comi a carne, 10 minutos, vazei, cara, e aí na metade do caminho, a gravação foi aqui em Biporã, inclusive, na metade do caminho, indo pra casa, naquele semáforo que tem lá na frente, lá, o último semáforo antes de entrar mesmo em Londrina ali, o Espírito Santo me trouxe tudo, cara. O medo que eu senti de chegar num lugar, a oração que eu fiz, assim, foi construído na minha cabeça um filme do começo, meio e fim. E o fim foi ele falando, e a hora que o cara falou assim, você tem luz, nesse momento eu ouvi a voz de Deus, falou, viu? Você precisa, não importa o que as outras pessoas falam, o que as pessoas pensem de você, o que importa é o que eu penso de você. Uhum. Se você analisar essa situação de uma forma humana, quantas vezes você conversou consigo mesmo na mente, mas usando uma terceira pessoa, tipo, viu, não importa o que eu penso de você, Uhum. e uma voz diferente. Cara, ali eu comecei a chorar. Falei, Deus falou comigo. Então, isso foi muito recente. Então, hoje, eu me considero, assim, um cara muito pecador, que luto contra um monte de outras coisas, que ainda eu quero falar aqui no podcast. Lutas mesmo. E vitórias, cara. Vitórias que são mais importantes. Vitórias que eu, humanamente falando, eu não conseguiria sozinho, mas que hoje eu entendo que foi pela misericórdia de Deus e a graça de Jesus, cara, que eu consegui sair do buraco onde eu tava e me centrar uma pessoa com foco completamente no propósito e na vitória que vai acontecer daqui a uns anos, que eu não sei quando. Uhum. Mas também não tô preocupado. Hoje eu vivo... Eu era um cara muito ansioso. Hoje eu não sou mais. Hoje eu consigo, independente da situação, eu consigo só ir, só fluir. Então, cara, se você falar quem é o Felipe Copati, fora as habilidades, né? Eu sou jornalista, trabalhei como repórter do SBT em Mato Grosso do Sul, aqui fui cantor de dupla sertaneja, hoje eu tenho uma empresa de marketing. Fora essas habilidades, cara, eu sou um cara que estou em busca constante de ter uma experiência tão verdadeira com Deus ao ponto de, cara, colocar a mão na cabeça de uma pessoa e curar ela do câncer, assim, pá, entendeu? Essa é a minha busca. Uhum. Se Deus me permitir, eu vou ter. Se não tiver também, eu vou estar sempre buscando estar mais próximo de Deus. É massa demais, cara. É uma história legal, né? Da época que a gente se conheceu, quando você veio do Mato Grosso do Sul pra cá, você mudou bastante mesmo, mano. Aí é você que tá falando. Mudou bastante. Vixe. Ah, é diferente, mano. A gente vê uma diferença na pessoa, né? A transformação em Cristo é algo que não dá nem pra gente explicar, né? Tá, porque... a G tá aí. A G pode... É porque, assim, eu falo que eu sou uma abençoada porque eu vivi as duas fases dele. A primeira fase, que foi a mais complicada, que foi mais difícil, que realmente o que ele assume é verdade. Era uma Vanessa, pessoa... se ela chorar, você foca no olho dela. Então, eu tô só esperando escorrer a lágrima aqui, ó. Não, meu bem, eu sou não forte. chora, E é o primeiro corte. Cara, ela é Ela tão chorou. orgulhosa que ela tá assim, ó, vermelha, correndo lágrimas, enfim. Aí eu falo, por que você tá chorando? Eu não tô chorando. Continue. Deus ainda está curando esse orgulho que ele tá falando, que eu também nem sei o que é isso, sabe? Mas, enfim. Você é orgulhosa? Não. Aí. Vai lá. Eu orei muito por época realmente que as coisas eram mais Quarto complicadas. de Guerra, assistam esse filme. Assistam Quarto de legal, Guerra. né? Esse filme E é nossa história, é cara. nossa história. É E eu muito nem nossa sabia, história. eu só soube depois de 8 meses que eu fui assistir com ela o filme. Caramba. Daí ela virou pra mim e falou, agora você sabe. Enfim, conta aí. Em resumo, a Não gente... precisa resumir, não, pode contar.
A gente quase se separou antes mesmo de sermos casados oficialmente. A gente teve momentos bem difíceis. E eu orei por ele durante 6 meses. Foram separados, inclusive. Ele já estava aqui em Londrina e eu em Campo Grande. Nosso relacionamento estava bem difícil. Ele havia vindo para Londrina para a gente separar mesmo, para acabar tudo, porque as coisas já estavam caminhando para isso. E eu assisti esse filme, O Quarto de Guerra, e vi toda a história, me comoveu, e eu falei... Eu já tinha percebido que pelas minhas forças eu já não conseguia mais, sabe? Que Realmente conta a era... história do filme pra galera? Em resumo, é de um casamento que tá se acabando. A esposa trabalha muito, acho que ela trabalha com alguma coisa de imobiliária nesse sentido, assim. Como que chama? Corretor de imóveis? Parece que vende casa. Corretora de imóveis. Ela é corretora de imóveis, o marido eu não lembro o que é. Mas o relacionamento tá difícil, sabe? O casamento tá acabando e ela não sabe mais o que fazer. Inclusive, eu acho que ela tava desconfiando que o marido tava traindo, enfim. E ela conheceu uma senhora numa visita para vender a casa. Essa senhora tava tentando vender a casa e Deus usou essa senhora para falar com a mulher. E tô dando spoiler do filme, olha só. Mas enfim. Não dá nada, não. A questão é que essa mulher passou a orar pelo casamento dela, fervorosamente todos os dias, para que Deus pudesse recuperar, porque ela, pelas forças dela, ela já não conseguia mesmo, e foi exatamente o que eu fiz. Eu passei a orar todo santo dia durante 6 meses, e Deus não só restaurou o nosso relacionamento, como mudou o Felipe, ou o Copati. Porque nas minhas orações eu pedia para Deus que, se fosse da vontade dele, que a gente ficasse junto, mas que não, se não fosse, que tirasse do meu coração e do dele também, e tava tudo certo, a vontade dele prevalece. Mas eu também pedia muito, eu usava essas palavras: Senhor, tira o coração de pedra e coloca um de carne, cheia de amor. Tire toda a escuridão que tem dentro dele e coloca a sua luz. Era o que eu repetia toda noite nas minhas orações. E foi o que o Senhor fez. Hoje ele é uma pessoa mais calma. Eu não posso dizer que ele é uma pessoa que é outra pessoa. Ele é o mesmo Felipe Copati, com todos os defeitos que ele tem, mas Deus o ajudou a controlar aquilo que fazia mal para ele e para as outras pessoas. Eu acredito nesse sentido. Porque o ser humano é um bicho danado. Cara, né? eu falava pra G que a minha melhor arma era sentir rancor pra nunca esquecer o que as pessoas me faziam. Caramba. Eu era um cara, assim... Se eu fosse condenado por tudo que eu pensei de outras pessoas, eu pegaria prisão perpétua, cadeira elétrica. Cara, a minha natureza era uma natureza completamente ruim. Eu nunca cheguei a fazer mal fisicamente com as pessoas, mas mentalmente já fiz muito mal, cara. E eu sofri. Entendi. Sofri, sobrepeso é consequência disso, ansiedade era consequência disso, entendeu? Então hoje eu ativei essa identidade, hoje eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, cara. Sim. Então hoje eu posso falar abertamente que eu sirvo a Deus e tô nem aí porque as pessoas pensam de mim mais, entendeu? Mano, mas quando você veio, que a gente montou a banda, eu lembro da primeira conversa nossa aqui nessa sala, que a gente fez o primeiro ensaio. Sim. Tava uma galera aqui dentro, mano. Nossa. E... Mano, Não, deixa quieto, não vou nem falar. Termina, irmão. Não, é porque eu vou citar pessoas que às vezes não... Deixa baixo. Você já quase falou demais. Eu não vou falar nada, não. Foi o que eu disse. Dar nome aos bois no momento, eu acho que não é o mais indicado, Enfim. não. Não, mas então, quando você chegou... Tem importância as pessoas Não, na sim, história? mano, porque eu lembro que aqui dentro da sala, quando essa pessoa entrou no ambiente aqui, em uma das vindas, assim, trouxe algo muito ruim, tá ligado? Eu nem sei, nem falei isso pra você. É só. Nunca falei isso pra você. Mas, tipo, a mesma pessoa que queimou o som, tá ligado? Sei lá. É a mesma pessoa? Então. É da família. Ah, é da família? Ah, mano, sei lá. A Pra mesma gente pessoa. aqui, tá ligado? Não sei. E a gente tava num clima massa aqui, a banda, né? Tava uma banda legal, mano.
E... Enfim. E aquele dia a gente fez uma oração aqui, o Bruninho trouxe uma palavra, se eu não me engano. E você não tava aqui ainda, né, em Londrina? Não. Não, provavelmente não. Eu vim Mas depois. mas era diferente mesmo, cara. Dá pra ver, assim, dá pra ver no olho da pessoa, sabe? Esses dias a gente tem um colega nosso aí que deu uma virada nas ideias. Era cristão também e tal. E a gente vê que perde o brilho, sabe? Você fala, cara, é igual assim, mas você olha e fala, mano, tá uma coisa diferente assim, entendeu? E mudou, mano. De certa forma, a alma morre, né, cara? É. A pessoa vive em espírito e carne. É aquele esquema que a gente sempre fala. O sobrenatural é um negócio muito real, cara. É um negócio muito louco, assim. A gente não vê, mas é muito real, assim, o que acontece, né? E se você tem um pouco de intimidade com Deus, cara, você consegue perceber as coisas, sabe? Quando entra uma pessoa que não tá no mesmo foco, quando chega alguém e muda o ambiente. Mano, então o sobrenatural é algo muito, As muito pessoas real. costumam chamar de sexto sentido, a gente de Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. Cara, eu falava, cara, e você sabe que hoje eu entendo, cara, porque eu sempre me senti um cara meio protegido por Deus. Só que eu nunca entendi esse Deus evangélico, esse Deus católico, eu nunca entendia, cara, o que era. Então eu sou convencido há 10 anos, mas convertido há 1 ano e meio, 2 no máximo, Sim, entendeu? Sou batizado há 9 anos, bastante, né, mano? mas entender o que é viver. E, cara, sem essa coisa de... Eu não defendo bandeira de igreja. Eu vou numa igreja, eu gosto muito da igreja que eu vou, acredito muito na doutrina, mas eu sou um cara que eu tiro prova na Bíblia. Sim. Eu leio a Bíblia e ponto final, cara. Tá lá na Bíblia, tá lá, na Bíblia. Eu vou manter o que tá na Bíblia. Então, hoje, eu não deixo pastor, eu não deixo líder de ministério, eu não deixo pessoa chegar e falar assim, cara, faz isso, deixa de fazer tal coisa. Porque, cara, eu tenho um Espírito Santo que me rege. E o propósito meu com o Espírito Santo é diferente do que o Espírito Santo e Deus quer com aquele cara naquele momento. Com certeza. Deus não precisa mandar uma pessoa para me dar um recado, porque, cara, eu tô muito conectado com ele, graças a ele, graças a Ele. graças à graça dele, né, cara? O trabalhar de Deus é muito individual, né? O que você entende disso, cara? A transformação em Cristo para você, ela é uma receita de bolo? Cara, eu acho que assim, a partir do momento, é igual você falou do convencido e convertido, né? Existe uma distância muito grande, assim, entre as duas coisas, né? E é algo muito difícil de explicar isso pra pessoa. A pessoa só consegue falar, putz, mano, eu não sou convertido o dia que ela se converte e encontra realmente o Espírito Santo. Porque é a única coisa que vai dar o discernimento pro cara, mano. Não adianta. Se o Espírito Santo, o cara não tiver um encontro verdadeiro com Deus, tiver uma experiência, eu sempre gosto disso, experiência, cara. Eu acho que essa experiência que a gente tem com Deus é o que rege. É o que rege a nossa fé, a nossa conversão, não sei. Enfim, eu acho que é isso, cara. Quando você tem uma experiência com Deus, você não consegue sair mais disso, mano. Por mais que você tente sair, tá ligado? Por mais que você tenha, putz, mano, não quero mais na igreja, não quero... Falando em igreja, né? Não acredito mais nisso. Mas no fundo você sabe, cara. Fala, mano, eu vivi, cara. Você viveu algo, não tem como você falar que não é real. Que não é real. Vai falar pra um judeu que o Hitler foi bom. Não foi, mano. Pro cara não foi, tá ligado? Por quê? Porque ele viveu, a família viveu, entendeu? Então, quando o mundo viveu isso. Quando você vive um negócio desse, cara, não tem como você falar que você é convencido, que você é convertido ou não, entendeu? Então, a partir do momento quando você tem experiências com Deus, cara, isso te mostra. E essa questão da experiência com Deus, ela é muito individual e particular, né? Porque, por exemplo, a experiência que ele teve
como se a voz estivesse vindo do coração. Como que você explica para alguém que você está escutando uma voz do coração? Sim. Sabe? É muito particular, assim, a experiência que eu tenho com Deus, ela é minha, eu até falo, eu explico, mas nem sempre as pessoas que escutam vão entender, dependendo... Principalmente se ela nunca teve essa experiência. Exatamente. Ou qualquer uma, né? Exatamente. Deus é maravilhoso, é uma coisa... É loucura. É loucura, É né? loucura, mano. Realmente. É muito massa. É muito legal. Cara, nesse processo de conversão, eu assisti muitas... eu voltei para a igreja, mas eu voltei já convertido. Uhum. Eu saí da igreja, só que eu comecei a buscar Deus em casa, porque eu tinha vergonha, a necessidade de aprovação. Sim. Então eu comecei a buscar Deus em casa, acordava todo dia cedo, ia ler Bíblia, ia orar e tal. E eu comecei a seguir pessoas, pastores, Thiago Brunet, o Dave Leonardo. Eu assisti pouco o Dave, assim. Era só mais quando estava dentro do carro e queria ouvir uma pregação e tal. Era 15 minutos, né? Uhum. Mas até que um dia eu cheguei num cara chamado Paulo Marçal, cara. Que meio que ele prega essa coisa de não estar dentro da igreja. Uhum. Se é certo ou não, a mensagem que ele passa eu aceito. Só que eu aceito indo na igreja. Uhum. Por quê? Porque realmente eu acredito que você não tem a necessidade de estar dentro de uma igreja para você ter a comunhão com Deus ou com Cristo. Uhum. Mas eu, Felipe, senti a necessidade de estar no meio de irmãos para ter uma comunhão com Deus e com Cristo. Então, foi o meu retorno para Deus, o meu retorno para a igreja, e eu levei 1 ano e meio para começar a participar de ministérios. Então eu fui na igreja durante 1 ano e meio, todo domingo, ninguém me conhecia, cara, eu conhecia todo mundo já, Uhum. mas ninguém sabia que eu existia. Até que um dia eu dei uma nome lá, você tá aqui há quanto tempo? 1 ano e meio. Eita! Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque quando eu desativei essa necessidade de aprovação das pessoas, entendi, cara, que Deus, eu devo satisfação a Deus, mas não pelo dever uma satisfação, uma obrigatoriedade em falar com Deus, não é isso? Porque a única coisa que Deus quer é a nossa comunhão com Ele, é a nossa... qual que é a palavra? A nossa... de certa forma, gratidão, mas é uma... Cara, quando você tá muito íntimo, uma intimidade. Uhum. Intimidade. Deus quer uma intimidade. Deus quer um compromisso sério com Ele, assim como você tem um compromisso sério com o seu sócio, com a sua esposa, com o seu casamento. Sim. Deus quer que você se posicione dessa forma. Então, quando eu entendi que hoje, cara, eu tenho a necessidade de aprovação, não é mais de pessoas e sim de Deus, putz, cara, aí... Hoje eu olho pra uma pessoa que erra pra mim, cara, eu falo, cara, eu consigo perdoar fácil. Uhum. O lance de guardar rancor é um negócio que vai longe, porque eu sei que, cara, eu só devo satisfação a um ser vivo. A Deus, né, cara? Então, muitas coisas mudaram depois disso. Então, o que a pessoa precisa entender, e é o que eu falo para todo mundo, cara, eu não sou aquele evangélico chato, mas eu não posso negar a fé que eu acredito. É impossível negar minha fé. É impossível a experiência que eu vivi. O ateu chega para mim, um cara chega para mim e fala, cara, mas por quê? Não acredito nisso. Tudo bem, cara, eu também não acreditava. Mas cola em mim e faça o que eu faço, aí você experimenta. A hora que você experimentar, você fala se é real ou não. É isso aí. Porque não dá pra entender. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Literalmente, você não consegue, cara. Você usa de todo artifício. Eu vi uma vez o Sputnik lá, uma entrevista lá, eu sou a... Deus não existe, me convença do contrário. Aí o cara chegou e falou assim, tá vendo essa bolacha recheada? Qual é o sabor dela? Daí ele falou assim, não sei, mas tudo indica que é morango. Uhum. Então, mas e se eu morder e falar que é salgada? Aí ele falou assim, mas você tá provando. Então, é justamente isso, você tem que provar. Não, você tem que provar, Deus.
Mas como é? Mas não é. Então, mas não chega ainda a sensação que Não, é não. esse provar Deus, cara. É. A, eu acho que a definição melhor dessa situação é a paz que transcende qualquer discernimento. É verdade. Quando você atinge essa paz e você fala, cara, Deus existe. Sua cabeça fala assim, buf, cara, eu não tô preocupado, eu tenho conta para pagar. Ah, eu tenho familiar tá doente ou não, Covid, e nananã, e você, cara, você tá em paz. Ah, você vai morrer amanhã, você dorme hoje em paz, sabendo que você vai morrer É, amanhã. mano. É isso, cara. Dessa história do Covid até eu lembrei de uma postagem no Facebook que eu compartilhei. Recentemente a gente teve a notícia que algumas personalidades gospel morreram por conta do Covid, Sim. né? O irmão O Lázaro morreu esses dias, né? foi um deles. E a postagem dizia assim que eu escutei o seguinte comentário esses dias. Se essas pessoas, o irmão Lázaro, outras pessoas do gospel, eram de Deus, por que é que Deus não salvou elas, né? Aí a resposta era, mas Deus salvou, ele só não curou. Deus nos chamou, não nos prometeu a imortalidade, ele Sim. nos prometeu a vida eterna. Então, até essa questão da morte mesmo, dói, a saudade fica, e nós somos seres humanos, mas é bem isso, sabe? Até esse tipo de coisa, quando a gente se apega realmente a Deus, quando a gente tem intimidade realmente com Deus, a gente passa a entender que não foi uma Deus, é só um até logo. Eu assisti antes de ontem. Acho que foi antes de ontem, cara. Uma sériezinha um documentário, né? Do Billy Graham. Conhece o Billy Graham? Conheço. Pastor? Na onde? Chama no Prime. Tem várias séries dele lá. Tem até uma agora que lançou agora que eu preciso assistir. Chama Cell, essa que eu vi. É pequenininho, cara, 28 minutos. E ali ele conta conta a história de duas pessoas que passaram por situações de morte. Uma pessoa com um pai e um outro cara que é um bombeiro. Foi ele mesmo, assim, que caiu dentro do negócio que tava pegando fogo. Ele foi lá nos Estados Unidos. E ele foi lá pra apagar o fogo e tal, e caiu dentro do salão lá, mano. Assim, no fogo, 1000 graus, assim, tá ligado? Arrebentando tudo. E, tipo, pra ele era morte, mano. Não tinha o que ele fazer. Ele caiu no meio, não tem como entrar, tá ligado? E o Billy Graham contando, cara, essa história que vocês falaram aí, tipo, da paz. E essas duas pessoas também tiveram essa experiência. Esse bombeiro, ele caiu, ele falou, cara, eu tive queimadura, eu fui tendo queimadura de 1º grau, 2º grau, 3º grau, foi até 4º, sei lá, mano, deve chegar no osso quase. E ele falou, cara, e a única coisa que eu sentia, depois de um tempo que eu falei com Deus, era a paz. Eu senti a maior paz que eu já tive na minha vida, cara, eu fico até arrepiado, mano. Porque você imagina, o cara tá dentro de uma sala pegando fogo, ele vai morrer queimado, e aí fala que a única coisa que ele sentiu foi paz. Que ele falou, cara, eu vou me encontrar com Deus, sabe? E depois aparece o Billy Graham falando, ele fala assim, a única coisa, eu sou ansioso, eu tô ansioso pro dia que Deus me chamar. Entendeu? Assim, é o dia que eu mais Foi Billy espero. Graham que previu a morte dele? Esse aí eu já não sei não, mano, não posso falar. Teve um grande profeta aí desse século que passou que reuniu a família. Eu acho que não foi ele não, mano, porque a esposa dele já tinha falecido, se pá. Seu microfone tá deitando, cara. Acho que tá meio não. consumido. Tá cansado, hein? Tá de boa. Tá cansado? Será que chegou a hora de concluir? Talvez, né? Aqui o papo vai longe, gente. Vai. Aqui a gente, se deixar, nós vamos ter amanhã conversando sobre Deus. Mas essa é a grande sacada. Eu vou deixar um salve para você, dizer que esse é um primeiro projeto. Já sigam a gente aqui no meu Instagram, tá por aí. Aqui. Tá aí, em algum lugar. Já se @copate do MKT do marketing. Uia, respeita. O podcast é Cast Jam Podcast, tudo junto, né? E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário.
E fala aí quem que você quer ver aqui que a gente vai tentar. Melhor. Quem tenta nunca consegue. É, Então a gente vai conseguir. se Deus